Meus caros amigos, muito boa tarde, bem-vindos a esta edição do programa Sessão da Tarde. Hoje vamos aqui estar à conversa com o engenheiro Manuel Teixeira, o candidato já assumido da coligação PSD-CDS-PP. Esta nossa conversa surge não nesse sentido, porque as eleições autárquicas são um bocadinho lá mais para a frente. Pelo meio teremos 3 atos eleitorais distintos, nos Açores agora em fevereiro, as legislativas em março e depois em junho as europeias, e só para o próximo ano é que vamos ter as eleições autárquicas. Mas o tempo passa rapidamente e, portanto, elas estarão aí mais próximas de nós do que aquilo que muitas vezes possamos imaginar. Meu caríssimo amigo, muito boa tarde, bom ano antes de mais. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez. José Manuel Teixeira, eu ia começar esta nossa conversa, este nosso primeiro encontro de 2024, por esta visita de Luís Montenegro, que na Ação Sentir Portugal passou pelo Conselho de Cabeceiras de Basto. A preocupação com as instituições particulares de solidariedade social é também um dos itens, digamos, dos muitos, daquela que vai ser a campanha, ou que serão, se me permite, as preocupações de Luís Montenegro e, em concreto, da AD, que congrega aqui, como sabe, melhor que eu, o PSD, o CDS-PP e também o Partido Popular Monárquico, numa reedição, dizem alguns, daquilo que era a AD de Sá Carneiro, que para os partidos de direita deu bons frutos, como se recordará dessa altura, embora não sejamos assim tão entrados na idade, e eu recordo-me minimamente disso, e temos uma idade muito próxima. Portanto, muito boa tarde, muito obrigado por estar connosco. Esta visita de Luís Montenegro pelos 14 concelhos do distrito privilegiou Cabeceiras de Basto e privilegiou, neste caso, uma instituição particular de solidariedade social, a Cruz Vermelha Portuguesa de Arco de Baúlho, que faz um trabalho extraordinário e que o tem feito ao longo dos anos, que o começou num espaço muito difícil. Eu recordo-me bem dos antigos pavilhões onde a Cruz Vermelha estava e percebi que ali o nosso amigo Francisco Canário tem em curso uma série de projetos muito bonitos para esta instituição de marca no Conselho de Cabeceiras de Basto. Pergunto-lhe, esta visita de Luís Montenegro trouxe o que é Cabeceiras de Basto? O que é que sobressai desta visita do líder da AD ao Conselho? Bem, primeiro que tudo, boa tarde, Manuel, boa tarde, seus ouvintes, bom ano para todos, porque é a primeira vez que estamos a falar este ano. Aqui aos microfones, claro. Aqui aos microfones, como é lógico, e portanto é um prazer e um privilégio estar aqui de novo. Quanto a ser candidato, sou um putativo candidato, como disse há 3 anos atrás, porque os partidos têm isso de bom, que pode haver estruturas do partido que assim queiram, mas há outras estruturas, quer locais, quer nacionais, que na devida altura definirão se serei eu candidato ou não. Mas é quase uma certeza é a vontade, de lá para Alice. É a vontade da Comissão Política, mas terá os seus passos e, portanto, no devido tempo, assim se concretizará ou não esta candidatura. O trabalho que estamos a fazer é para isso e neste momento estamos também a trabalhar no âmbito da variação camarária. É verdade, no dia 6 de janeiro o Luís Montenegro esteve aqui em Cabeceiras de Basto, esteve noutros concelhos, que eu aproveitei para também acompanhar onde pude em alguns concelhos, e uma das vantagens que teve esta visita, posso lhe dizer, Manuel, foi ver as acessibilidades, porque a nível nacional toda a gente diz que as acessibilidades estão feitas, estão concluídas, e tivemos todos a oportunidade de fazer, por exemplo, a visita desde Vieira até Terras de Boro, e deu para perceber o que é uma estrada com curvas, uma estrada difícil de fazer, uma estrada que deixa as pessoas ao abandono. Mas quando ele visitou Cabeceiras de Basto também deu para ver o problema de não concluir a via do Tâmega ou a variante AN 210. E portanto foi muito importante. Efetivamente, a visita centrou-se só na Cruz Vermelha Portuguesa. Não era essa a nossa ideia, não por desmerecer a Cruz Vermelha, mas a ideia era mais do que isso, era ir a outras instituições também, andar pelas ruas, pelo comércio, só que, infelizmente, o tempo só temos 24 horas por dia e, portanto, para visitar estes 14 concelhos não dava para isso e acabou por ficar ali na Cruz Vermelha, que era um local próximo da autoestrada, onde viu um dos problemas principais e onde lhe chamamos a atenção
para outros problemas. A Cruz Vermelha, como disse, é uma instituição muito importante no Conselho, tem desenvolvido muito nos últimos anos, mas acima de tudo, todas as IPSS, quer do Conselho, quer do país, são de extrema importância para nós, para as pessoas, mas até para o próprio governo. Eu sei que estes governos dos últimos 8 anos têm-lhe virado muitas costas, e é fácil de ver como é que lhe virou as costas, mas no entanto precisa delas, e é fácil, ou posso lhe perguntar quantas creches do Estado ou do município existem no Conselho, que eu saiba nenhuma, são todas das IPSS. Quantos lugares para acolher idosos temos no Conselho que sejam do Estado ou que sejam do município, que eu saiba nenhum. Portanto, as IPSS existem e fazem falta. O problema das IPSS é como são tratadas, e estes governos que lá estiveram nos últimos 8 anos, principalmente no início, devido à ideologia que quiseram seguir, puseram estas IPSS completamente de lado, ao abandono. Mas felizmente todas elas nunca deixaram de prestar o serviço para o qual se comprometeram a prestar. São entidades sem fins lucrativos, portanto estão a trabalhar para a sociedade, não estão a trabalhar para ninguém ter lucro com isto, muitas vezes com ínfimos apoios, quer nacionais, quer concelhias, mas vão conseguindo prestar o seu serviço. E só para lhe dar um exemplo, por exemplo, a comparticipação nas creches, que agora passou a ser gratuita, e portanto cada vez há mais pessoas a terem os seus filhos nas creches, e muito bem. O governo deu um aumento de 460 para 473 euros, ou seja, 2,8% para este ano, em 2024. Só que a inflação prevista, e o aumento deve-se ver sempre em relação à inflação prevista nos últimos anos, foi de 5,3%. E mesmo para 2024, prevê-se, o Banco de Portugal prevê 2,9%. Ou seja, o que estão a dar de aumento não compensa os custos que estas entidades têm. Depois, para além disso, o salário mínimo nacional nos últimos 8 anos cresceu cerca de 50%. Mas só este ano cresceu 8%. Nós não nos podemos esquecer que estas instituições vivem muito da mão de obra e são categorias profissionais que têm rendimentos mais baixos. Ou seja, principalmente uma grande parte disso. Ou seja, estes custos que tiveram, este acréscimo de custos que tiveram, não é compensado por nada. E foi o que estes governos, ao longo destes 8 anos, fizeram. Foi quase, não digo destruir porque não conseguiram, porque as instituições foram mais fortes do que isso, mas quase tentaram destruir estas instituições que felizmente se vão mantendo, e ainda bem que é assim. Eu recordo-me particularmente das palavras de Luís Montenegro quando dizia que houve uma tentativa dos partidos de esquerda de sufocar, de asfixiar as associações para que depois no final fosse possível ficar com aquilo que era delas, com o trabalho que elas desenvolvem, percebendo de facto a dificuldade que, por exemplo, a Cruz Vermelha também e muitas outras passam ao nível dos apoios, mas este movimento, apesar das adversidades, tem conseguido resistir. Tem conseguido resistir, e bem, felizmente, porque o governo que gosta e quem tem estado no poder, quer no governo, quer se calhar localmente, o que gosta é de estarem eles na linha da frente, que é para dizer que estão a ajudar, mas não é com o dinheiro deles, é com o dinheiro de todos nós, e portanto essas instituições resistiram, ainda bem que resistiram, porque fazem muita falta à sociedade. Sem elas éramos muito pior, vivíamos muito pior, principalmente as pessoas mais necessitadas. Um dos temas, e foram vários nesta intervenção de Luís Montenegro, tem a ver efetivamente, Eugênio Manuel Teixeira já aqui falou na Via do Tâmega, uma promessa com 40 anos, se a memória me não falha, que continua por executar, chamando Luís Montenegro a atenção para este facto e colando aqui de facto, e bem se calhar, porque ele era Ministro das Infraestruturas, este não desenvolvimento da região a Pedro Nuno Santos. A variante do Tâmega já podia estar feita, o candidato, que assim o será, do Partido Socialista, poderia ter feito mais?
Concorda com essas palavras de Luís Montenegro? Podia e devia, porque ele se comprometeu com isso. É que não foi mais ninguém para além... Foram mais pessoas para além dele. Mas ele foi uma das pessoas que se comprometeu com isso. E aqui é importante nós vermos a história da Via do Tâmega. Não podemos esquecer que a Via do Tâmega ficou contratualizada, não é prometida, é contratualizada com os municípios da região, porque fez-se o fecho da linha do Tâmega, que eu depois mais à frente, se me permitir, também queria falar um bocadinho sobre a linha do Tâmega para esclarecer algumas coisas, mas fez-se o fecho da linha do Tâmega em contrapartida de construir a Via do Tâmega ou a variante a N210, a Nacional 210. E efetivamente isto foi em 1990, não sei se sabe quem é que estava no governo nessa altura, em 1990, mas deve-se lembrar que tem há boa memória e cada vez também se tem recordado mais esses tempos. Era Cavaco Silva, não é? Quem se comprometeu com isso iniciou este processo. E até 1997 fizeram cerca de 5 km desta via. Pois, a partir de 1997, todos os governos que estiveram lá, pura e simplesmente esqueceram isto. Governos e poder local. Porque o poder local, não digo das outras câmaras, porque Mondim conseguiu concluí-la, Celurico tem conseguido concluí-la, Cabeceiras de Basto ficou para trás. E o mais interessante disto é que em Mondim, quando o atual secretário-geral e candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, veio inaugurar os 3,7 km que ligaram Celurico a Mondim, reconhecia a necessidade de apostar nas acessibilidades dos territórios de interior e de baixa densidade, onde pequenos investimentos fazem a diferença para a mobilidade e o desenvolvimento das regiões. Eu recordo dessas palavras, até porque foi uma das perguntas que lhe coloquei na altura sobre, quando se falava muito em aeroporto, eu disse, os aviões não passam aqui, vamos falar da variante e da autoestrada, portanto, isto foi em 2020, se a memória me não falha. Em 2020, 8 de setembro de 2020. E já vamos a caminho dos 4 anos e, portanto, não vimos muitos desenvolvimentos, tirando o lado de Celurico de Basto, que anuncia agora a ligação até São Romão do Corgo, relativamente ao lado de cá, que é o lado mais complicado ainda, continuamos a zero. Não é? A zero. Continuam as pessoas a fugir para o lado de lá e continuamos a zero. Mas mais interessante, já antes disso, a 3 de março de 2017 esteve cá o atual primeiro-ministro, que agora se demitiu, e afirmou por diversas vezes, nessa altura, que a obra será executada até ao nó do Arco de Baúlha para ligação à A7. Aliás, era dito que Cabeceiras de Basto e os cabeceirenses têm hoje motivos de satisfação e de congratulação pelo anúncio do avanço da obra de construção da variante do Tâmega. É caso para dizer uma grande notícia que representa uma bela prenda de Natal. Ou seja, a 3 de março ele já achava que até ao Natal que já havia, pelo menos, projeto. Se bem se recorda, o primeiro-ministro foi conhecido por aquele slogan, não é slogan, pela palavra que disse que a palavra dada é palavra honrada. Até ao momento, a palavra continua sem ser honrada. Mas mais interessante do que isso, do nosso poder local, tem estado quieto. Que lá já pedimos para ir visitar a zona industrial do Arco, fomos lá ver a zona industrial do Arco, chegamos lá, o seu presidente da Junta do Arco do Baúlha já dizia que fazia acessos à zona industrial não sei por onde, mas agora que o projeto é conhecido, o projeto atual que já está em desenvolvimento, e portanto nós sabemos onde é que ela vem parar, e vem parar a São Romão, como disse, para as pessoas que não conhecem, é naquela estrada que muitas pessoas hoje em dia fazem o desvio para chegar a Celurico ou para ir para Mondim, que é um atalho, vá lá, que existe, que foge da 210. Ali pelo Seixo. Exatamente. Mas que corta muito tempo, eu faço esse atalho várias vezes prefiro o atalho do que ir pelo outro lado. Exatamente, enorme, quase toda a gente faz. Toda a gente faz. Aliás, temos ali um problema, porque há estradas que são demasiado apertadas e temos de estar sempre com, se me permitem a expressão, um olho no burro e outro no cigano, a perceber se subimos, descemos, porque aquilo é muito complicado, inclusive pela parte antiga, passando pelo viaduto do comboio, saindo lá abaixo, na ponte antiga de Mondim de Basto. Para quem vai para Mondim, por exemplo. Mas isto só para dizer o quê, Manel? Que o projeto vai sair ali com uma rotunda. E, portanto, com o alinhamento que ele traz, vai continuar pelo lado poente. E vai andar na montanha que lá existe. Vai atravessar uns terrenos agrícolas e vai andar pela montanha. Portanto,
ele o que vai passar, está aqui um alinhamento. Qualquer pessoa pode fazer isto. Eu fiz isto através do Google Earth. Qualquer pessoa chega lá, faz... E faz o traçado, tem aqui o traçado, tem aqui a orografia, tem aqui as inclinações. É lógico que não sabem quais são as inclinações máximas, curvas máximas, isso é da engenharia, mas dá para ter uma ideia de tudo, mais ou menos do alinhamento do traçado da futura variante. E o mais interessante disto tudo é que a variante passa aqui, no meio da zona industrial, dos terrenos que estão comprados neste momento. Atravessa toda esta zona. Como eu digo, tivemos lá a reunião e era acessos para baixo, para a 210, era acessos para cima. Quando nós queremos, e toda a gente diz que é importantíssimo termos uma zona industrial de grande dimensão, temos uma via que pode cortar a zona industrial a meio, que pode valorizar a zona industrial de Vila Nuno, que está lá perdida num canto, e ninguém deste conselho se preocupa com isso. E veja lá, Manel, o candidato a primeiro-ministro, bastou-lhe estar cá 2 ou 3 dias no distrito, percorrer estas estradas, conhecer este problema, para achar que efetivamente isto é uma situação que tem que ser resolvida. Portanto, acho que já valeu a pena ele vir cá e certamente que assumirá o compromisso de termos a via do Tâmega a chegar ao Arco de Baúlha rapidamente. Infelizmente, já não é com o PRR, porque toda a gente deixou, toda a gente da região não foi toda a gente, porque o Presidente da Câmara de Celurico não deixou morrer isso, mas nós deixamos morrer o PRR neste caso em concreto, ou seja, Celurico tem a via do Tâmega a ser construída através do PRR, onde o financiamento é a 100%, e nós, no máximo, temos que ir atrás do 2030, onde o financiamento há de ser 60, 70, 80, 50, sei lá, qualquer coisa do género, para conseguir fazer a obra, ou seja, muitos dos nossos impostos vão ser gastos nisto, quando poderiam ter sido através do PRR. Isso não aconteceu porquê, já agora? Olha, Manel... Não foi feito, não foi projetada? Sabe uma coisa? Não foi projetada, mas as pessoas têm que correr atrás. Celurico correu sempre atrás. Exatamente. Aqui, não sei o que é que foi feito. Aqui, sinceramente, nós já levamos à reunião de Câmara várias vezes este assunto. Já falamos aqui na rádio várias vezes neste assunto. Todas as pessoas dizem que vão, que falam, mas o que se vê, qual é o resultado final? Zero. Ainda por cima, por uma situação mais incrível, que é estar-se a construir uma via que é para ligar 2 pontos e há um ponto que fica sempre esquecido, que é o ponto final. Portanto, está-se a construir a via para quê? Porque é que o nosso Conselho não mete pés ao caminho? Os dirigentes, claro, que é quem pode fazer alguma coisa. Eu posso estar aqui a falar montes de tempo, mas eu não me vou reunir com o Ministro das Infraestruturas, nem com o Primeiro-Ministro, porque eles não me vão receber a mim. Quem tem poder é que tem que se reunir e é que tem que exigir. Infelizmente, até hoje, nada foi feito. Meu caro amigo... Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa sobre a linha de Tâmega, esclarecer que uma pessoa que se sentava aqui várias vezes, que era o Zé Manel, mais conhecido por Zé Manel Terrível, Zé Manel Terrível, nosso falou várias vezes, mas várias pessoas falaram nisto. Porque é que se acabou com a linha do Tâmega? A linha do Tâmega, só para esclarecer, isto também é um bocadinho técnico, mas acho que é importante esclarecer. A linha do Tâmega tinha a bitola é a distância entre carris, medida perpendicular. Tinha uma bitola de 1 metro, quase que não existe no país. Neste momento há 68 km de bitola, 1 metro a funcionar. E é para situações muito particulares. Uma é ramal de Aveiro, outra é a linha do Volga. Volguinha. O Volguinha. Exatamente. Porque funcionam quase como 1 metro de superfície. Todas as outras deixaram de funcionar. E deixaram de funcionar por uma razão muito simples. Deixaram de funcionar porque a União Europeia exigiu a todos os países membros que utilizassem a bitola que é usual na Europa, que é a bitola de cerca de 1,5 metro, que é um 440 e um 435. A nossa bitola em Portugal, que é a bitola ibérica, que é a maioria que nós temos, é quase 1,700, 1 metro e 1.700 milímetros, que é 1.668 milímetros neste caso concreto.
E tudo isto foi feito, estas linhas acabaram por imposição da União Europeia. Portanto, e não só pela viabilidade económica, porque não há material circulante que se vai comprar só para fazer meia dúzia de quilómetros. Tem que ser material circulante que faça muitos quilómetros. E, portanto, é por essa razão que acabou. Mas isto também é interessante, porquê? Porque falou-se há pouco tempo sobre o governo atual querer o compromisso de todos os partidos para se avançar com o concurso da alta velocidade em Portugal, ou TGV, como é habitualmente tratado, embora seja um estrangeirismo, tenha mais a ver com França. Que vai custar 7 ou 8 mil milhões de euros, não é? Isso é o mais interessante. Isso é o mais interessante. Mas temos 750 milhões de apoio. Isso é o mais interessante, porque é assim, já se falou de vários números. O que está documentado pela entidade que gera isso são 4,5 mil milhões de euros. Ontem já falavam em 8 mil milhões de euros. Eu vi esse número e fiquei um bocado surpreendido porque isso aí, os 750 milhões de apoio de fundos europeus são interessantes, mas se estivermos a falar de 8 mil milhões, estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de muito dinheiro. Mas eu não digo que não seja necessário e obrigatório, por outra razão. Porque as metas da neutralidade climática para 2050 prevêem que se reduz em 50% o transporte de mercadorias de longa distância. Isso só se faz através dos comboios. Portanto, nós temos que passar do rodoviário para o ferroviário. E, portanto, aí não há nada a fazer. Temos que investir mesmo na ferrovia. Não é por este governo querer. É porque o compromisso global nem sequer é europeu só. O compromisso global é reduzir as emissões carbónicas. E, portanto, nós temos que reduzir, temos que investir na ferrovia. Mas criticaram a Aliança Democrática, neste caso, o PSD, por estar com dúvida se avançava ou não e que íamos perder os 720 milhões. 750. Não, são 729. Pronto, mas 750 milhões para um valor de 8 mil milhões. Quando se está a discutir um projeto, você sabe qual é a bitola que vai ser utilizada neste projeto? Não faço ideia. É a bitola europeia. Exatamente. A bitola, não, deveria ser a bitola europeia. Peço desculpa pelo erro. É a bitola ibérica. Ou seja, a União Europeia diz assim, vocês devem priorizar a mudança para bitola europeia. E nós vamos construir uma obra nova com bitola ibérica. É certo que se pode dizer assim, está bem, mas a nossa bitola... Mas é possível a utilização. Aquilo que vi, eu penso que o traçado já existe, ele passará muito próximo, muito ao lado da atual linha do Norte, mas não será naturalmente esta linha a ser utilizada, porque o TGV funciona de uma forma completamente diferente. Mas e a bitola europeia será mais onerosa, ou nem por isso? Não, há uma diferença, por exemplo... Porque depois não teremos interligação com a Espanha. Estaríamos a falar, eu já lhe vou mostrar e também tenho aqui este mapa que lhe posso mostrar. Muito bem. Nós teremos sempre ligação com a Espanha através de Vigo e teremos ligação com a Espanha se criarmos outras ligações. Por exemplo, neste momento estamos a construir, mas não para TGV, estamos a construir para comboio tradicional, a ligação até Badajoz. Exatamente. Certo? E aí já está preparado para bibitola, que fica mais cara a construção, mas permite que no futuro tanto se utilize a bitola ibérica como a bitola europeia. Mas isso é para mercadorias, que é uma parte importante deste assunto, porque como eu estava a dizer, se o objetivo é reduzir o transporte de mercadorias, as mercadorias são mais importantes. E, portanto, ainda se percebe como isto, o TGV, ou alta velocidade, é feita só mais para transporte de pessoas. Eu ainda aceito que seja assim, mas tudo isso tem que ser discutido. E o Manel estava a falar de traçados. Os traçados, neste momento, o troço que foi posto a concurso, neste momento é só o primeiro e brevemente há de ser posto o segundo. O primeiro até Oié, que é ali um pouco a sul de Aveiro, entre Aveiro e Anadia. Exatamente. E depois vai ser outro até Sor, que é um bocadinho a sul de Coimbra, entre Condeixa e Pombal, mais ou menos. Exatamente. Mas os outros ainda não estão definidos. Há de ser de acordo com o que está escrito, a ligação é até de Soro até ao Carregado, de Soro até ao Carregado, e outra do Carregado até Lisboa. E o que estava previsto era entrar em Lisboa pela margem direita do Rio Tejo.
Mas com a construção de um aeroporto na margem sul, que ainda não está definido onde é, vai entrar por onde? Vai entrar pela margem sul, vai-se fazer uma linha de propósito para ir buscar pessoas ao aeroporto, ou vem pela margem sul e aproveita-se o TGV para passar no aeroporto e, portanto, faz-se 2 em 1 e vai pela margem sul. Há tanta coisa a discutir, mas a pressa deste governo é fazer tudo, é tapar o sol com a peneira, dizer nós estamos a fazer tudo à última da hora, mas só a cometer asneiras. Só a cometer asneiras. E por isso, quando eu vejo na televisão o PSD a ser criticado, ou a Aliança Democrática a ser criticada, por exemplo, quando saiu o estudo do novo aeroporto, que diz que as melhores possibilidades é Alcochete, que já está falado há muito tempo, ou ali Vendas Novas. Mas ouço, passado uns dias, ou passado um mês, quem está a estudar o aeroporto de Santarém a dizer mas eu tenho aqui uns estudos que se calhar alteram os pressupostos que tinha aí, portanto o estudo final pode ser alterado. E a própria Comissão Técnica aceita esses estudos e vai rever. A Aliança Democrática foi extremamente criticada por dizer, eu tenho um grupo, um comitê que vai agora analisar este estudo para decidir politicamente qual é a localização do aeroporto. Foi criticado ao máximo, pois os outros não são criticados. Chega ao fim, é preciso mesmo analisar porque os dados ainda não estão todos em cima da mesa e, portanto, não é por esperar mais um mês ou mais 6 meses que acho que vai haver problema. Com o TGV, sim senhor, os 750 milhões tinha que se decidir já a avançar com este contrato, mas ainda há tanta coisa para discutir que eu acho que este governo, como faz sempre, é andar com o carro à frente dos bois. Meu amigo, vamos falar de portagens, sob pena, se me permite a expressão, de se precisarmos de voltar a esta questão, e elas estão intimamente ligadas, e as portagens nós estamos servidos por uma das autoestradas mais caras do país, e das piores do país, e eu tinha a oportunidade no passado domingo, se a memória me não falha, um dia de muita chuva e de muito nevoeiro, vir de Vila Real para cá, e eu gosto muito de conduzir, não tenho problemas, antes pelo contrário, mas o que me chamou grande parte da atenção no percurso que vinha a fazer, para além da chuva, que era muita, é o nevoeiro, e pior do que isso, é alguma parte da autoestrada que quase não se percebe o tracejado. Ao contrário, por exemplo, estava-me aqui a lembrar de uma deslocação esta semana à Serra do Alvão, e a parte nova que foi construída pelo município de Mondinho de Basto permite ver numa estrada municipal ou coisa do género que queiramos chamar as situações bem marcadas. Portanto, nós pagamos uma autoestrada a preços exorbitantes. Quem tiver que fazer esta ligação da A7, que depois entronca com a A24 em Vila Pouca para Chaves ou para Vila Real, paga uma autêntica fortuna se tiver que fazer isto. Esta questão das portagens, da redução de portagens, já tem sido avaliada ou analisada muitas vezes. Sei que já foram entregues, inclusive, alguns pedidos, alguns documentos para sensibilizar quem manda nestas coisas, que isto devia baixar, mas a verdade é que continuamos a ter um serviço caro, numa autoestrada que é uma manta de retalhos, em alguns casos já, que em termos de segurança é o que é, portanto, e temos uma autoestrada das mais caras do país, numa região do interior desfavorecida, em que as pessoas têm dificuldades em pagar estas coisas. Como é que é? Manel, vamos por partes. Primeiro, houve recentemente uma redução de portagens de 30% nas chamadas ex-scoots. E é importante dizer que, efetivamente, as scoots tinham uma diferença para as autoestradas tradicionais. E é fácil de ver como. As autoestradas tradicionais têm lá as portagens físicas, embora algumas já estão a ser substituídas. Por exemplo, basta ir daqui até ao Porto e ver que, embora tendo lá as cabinas de um lado, ao centro já se passa... Já lá não vejo ninguém há muito tempo. Normal. Então aqui a do Arco e a de Faf já não vejo lá ninguém há muito tempo. Sim, mas... Arco e a Ribeira de Pena também. Mas tem lá as cabines, as ex-scoots, como foram feitas para... O nome delas, scoot, vem sem custo para o utilizador. Mas eu acho que agora se chama C-cutos, com custo para o utilizador, um C de cão. E, portanto, elas foram construídas na altura pelo governo de António Costa, com a ideia de que se iam construir e que não iam ter custos para o utilizador. Viram que isso que era inviável. António Costa ou José Sócrates? Não, isto foi... O processo das ex-scoots começou ainda com António Costa. Depois veio um governo, e é importante dizer, eu às vezes também ouço dizer,
O PSD também já lá esteve, ou são todos iguais, eles vão para lá e são todos iguais. Eu gostava de relembrar as pessoas que desde 95 o PSD só governou 2 anos e meio. E é mesmo 2 anos e meio que lhe estou a dizer. O resto do tempo foi ou o PS ou a Troika. E já gostava de falar um bocadinho também sobre isso mais adiante. Falar do período de 2001 a 2000 Não, estou a falar de 1995 até 2024. 28 anos são do PS, do Partido Socialista. Não 28, são na 27 totalidade. anos. Há 2 anos e meio em que esteve lá o governo e era Que é por aquele causa período disso. em que... Do Durão Barroso, que esteve lá. E Guterres cai, e depois então Durão Barroso e Pedro Santana Lopes. Exatamente. Exatamente. E na altura do Durão Barroso, ele já dizia que as SCUTs não eram sustentáveis para o Estado e começaram-se a estudar as possibilidades de mudar os contratos e ainda penso que na altura, no tempo dele, ainda se mudaram alguns. Mas depois, quando chegou o Sócrates, foi esta pessoa, o primeiro-ministro José Sócrates, que mudou as SCUTs e passaram-se a chamar ex-SCUTs, porque a partir daí toda a gente paga nas SCUTs. E, portanto, é certo que os contratos podem ser mais ou menos da mesma altura, mas o objetivo do contrato era diferente. E as SCUTs, que é um termo que vem essencialmente da Grã-Bretanha, era paga pelo Estado por disponibilidade de via e volume de tráfego. E a disponibilidade de via vê-se por vários fatores. Vê-se se não há obras, vê-se se há buracos na estrada, vê-se se a pintura está mal feita. Ou seja, quando isso não acontece, o Estado tem que ir lá e reclamar. Mas nas autoestradas também tem. E, portanto, aquilo que você estava a reclamar, a dizer que a pintura não está correta, tem que passar lá o organismo do Estado que fiscaliza, dizer que a pintura não está correta e fazer. Só que ninguém faz nada. As pessoas, pura e simplesmente, estão a encolher os ombros e parece que estão a esquecer-se disto. Depois, também é importante dizer sobre as SCUTs que houve renegociação dos contratos das SCUTs e foram feitas no tempo da Troika pelo governo do Passos Coelho e onde a poupança foi de 2 mil milhões apenas para 6 concessões. Depois faltava negociar mais 10. O que estava previsto era poupar mais 7.200 milhões. Não sei o que se poupou ou não, porque estes 2 mil milhões foram públicos. Mas agora, vindo para as autoestradas, é lógico que eu, por exemplo, estava lá presente, não é? Na última reunião da Assembleia Municipal, alguns membros do Partido Socialista a dizer: os concursos são blindados, nós não podemos mexer nos concursos. Mas, no entanto, toda a gente mexeu nestes concursos das executivas. No entanto, o governo do António Costa, quando iniciou funções, acabou com os concursos, com os contratos que existiam para o metro do Porto e para a Carris e para o metro de Lisboa. Portanto, para uns são negociados, para outros não há negociação possível, os contratos são blindados, não se pode mexer. E, portanto, nós continuamos a pagar o que pagamos, a pagar o quilómetro mais caro da autoestrada, porque continua toda a gente sem fazer nada. Ou seja, os governos nacionais que lá estão ao longo destes últimos 29 anos, tirando os 2 anos e meio de Durão Barroso e os 4 anos da Troika, e continuamos a pagar as portagens que pagamos. E a nível local também não vemos ninguém a mexer-se em relação a isso. E o mais interessante disto é que em 2018 saiu uma portaria feita por um governo socialista em que dizia que a intenção do Programa Nacional de Coesão Territorial era garantir a equidade territorial, tendo em conta a qualidade de vida das populações, a fim de ter um território de interior mais conectado, ou seja, para se poder ligar ao litoral e a outros países da Europa, para se contrariarem as tendências do abandono do território, o que exige a retenção da população ativa e a atração de novos residentes. Isto é o que está na portaria. O que é que foi feito até hoje? Nada. Escrevem diplomas, decretos-leis, portarias, cumprir nada. E por isso, nós até agora continuamos a pagar
o quilómetro mais caro da autoestrada do país e ninguém faz nada. É isto que acontece, infelizmente. Já agora deixe-me dizer, é lógico que este tema também foi colocado ao Luís Montenegro e é lógico que este é um tema muito mais delicado. Não respondeu certamente com a mesma frontalidade que respondeu para a via de Tâmega, porque isto aqui mexe com todas as portagens do país. E quando este governo está a reduzir 30% nas executes em locais como, por exemplo, e que não me levem a mal os algarvios, mas onde passam lá muitos turistas e reduzem 30%, e nós cá do interior não reduzimos. É lógico que as contas depois, se vai baixar também 30% a nós, se vai baixar 30% a outros, quando tal, o dinheiro não chega. E tinha que se aumentar o IUC. Deveria haver a equidade e a coesão territorial, coisa que não foi feita até ao momento. E estava eu a dizer que tinha que se aumentar o IUC, que depois não aumentou. E isso aí são os peanuts. as promessas, são as promessas que, isso também podemos falar mais adiante, mas é muito fácil a alguns prometer uma coisa hoje, dizer o seu contrário amanhã e quase ninguém as critica. Há outros que apresentaram ideias ao longo destes últimos 12 meses, mas esses são sempre criticados por qualquer ideia que apresentem. Meu amigo, olhando aqui para este conjunto de questões que já analisou, e falou-me aí no governo de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho esteve 4 anos a governar Portugal sob a orientação da Troika, e tem-se falado muito nesta questão. Principalmente o Pedro Nuno Santos. Exatamente, sim, também, sobre a questão do memorando de entendimento. Eu via, falar em Pedro Nuno Santos, uma entrevista dele no Congresso do Partido Socialista, uma conversa dele no Congresso do Partido Socialista, onde dizia que a culpa era do PSD, e a jornalista em questão dizia-lhe, mas o PSD já lá não está há muitos anos. O memorando de entendimento da Troika, portanto que foi uma imposição ao governo português, fosse ele qual fosse, neste caso foi Passos Coelho, definia regras muito, muito precisas sobre a forma como devia Portugal agir para que tivesse, enfim, acesso a dinheiro, que era o que nós precisávamos na altura, e Pedro Passos Coelho, o PSD na altura, foi refém deste memorando de entendimento. O PSD paga ainda hoje, digamos, as favas. Era essa a expressão que eu queria utilizar, mas utilizou muito bem, portanto, ainda paga as favas de um memorando de entendimento cuja responsabilidade não era do PSD. Eu chamo mais do que um memorando de entendimento, um programa de governo. Porque aquilo foi um programa do governo... Imposto por uma entidade estrangeira, exatamente. Imposto por uma entidade estrangeira, mas negociado com um governo que existia. E de quem era o governo que existia? Não era do PSD. Era José Sócrates na altura. Por isso é que eu digo que ao longo destes últimos quase 30 anos, o PSD só governou 2 anos e meio. Porque os anos da Troika, o PSD esteve a governar e governou muito bem, no meu entendimento, isso cada um poderá ter o seu ponto de vista, mas governou com um programa que estava pré-definido. A única coisa que aconteceu, o único compromisso que o PSD, a AD neste caso, assumiu, foi que a Troika disse: vocês só têm assistência financeira se todos os partidos, mesmo os da oposição, disserem que vão cumprir isto, porque havia eleições e disseram que têm que cumprir, mas não negociaram. Não colocaram lá medidas nenhumas. As medidas foram lá todas colocadas pelo Partido Socialista. Onde o Pedro Nuno Santos, não sei se estava lá nessa altura, mas ele desde há muitos anos que está lá, portanto o Pedro Nuno Santos também deveria estar ligado a isto. Mas há muitos deputados, muitas pessoas que estão hoje em cargos de chefia dentro do Partido Socialista, em cargos dirigentes dentro do Partido Socialista, que se comprometeram com isto. E eu queria só dizer meia dúzia de medidas que estavam lá incorporadas. Salário mínimo nacional, tão falado hoje em dia. Uma das exigências que estava lá escrita era: qualquer aumento do salário mínimo só terá lugar se justificado pela evolução económica. Ou seja, só se Portugal crescesse muito, que era impossível numa altura em que estava a receber dinheiro e que estava a aplicar as medidas todas, é que podia aumentar o salário mínimo nacional. Senão não podia tocar no salário mínimo nacional. Já agora, a propósito de salário mínimo nacional, que este governo diz que subiu imenso e o Luís Montenegro já lhe veio dar os parabéns por efetivamente ter subido bastante o salário mínimo nacional. Mas na primeira década após a democracia, sabe quanto subiu o salário mínimo nacional?
estou a falar por décadas, 172%. Na década a seguir, que já apanha os governos do professor Cavaco Silva, sabe quanto aumentou? 122,7%. Depois, na década a seguir, 40,7%, na década seguinte, 33%, e na década seguinte 49,9%, ou seja, 50%. Ou seja, esta última década efetivamente subiu. Mas, na altura da Troika, era impossível subir. Foi um dos compromissos. E se formos lá atrás, subiu muito mais do que isso. É lógico que o salário mínimo só foi criado após o 25 de Abril, teve a evolução que teve, ainda bem que teve, mas só para dizer, esta bandeira eleitoral que tanto defendem, não é bem assim e deveria ser mais explícita. Outra parte importante do memorando de entendimento, ou do programa do governo durante a Troika, congelar os salários no setor público. Não foi o Pedro Passos Coelho que os quis congelar. Foi o programa que lhe foi entregue, disse: você vai congelar os salários. E mais do que isso, acima de 1.500 euros tem que fazer um corte de 3,5% a 10%. É lógico que depois nós podíamos ver estas medidas todas e ver se tudo isto foi concretizado, porque muitas destas não foram e ficaram abaixo. E muitas vezes diz, foi além. Não, muitas destas medidas ficou abaixo. Depois, reduzir as pensões acima de 1.500 euros. A tão propagada medida que Passos Coelho quis tirar o dinheiro aos reformados, os 600 milhões. Isto estava no memorando da Troika. E queria-se poupar. É verdade, não era os 600 milhões, mas era 445 milhões. Sabe o que é que fez o António Costa há 2 anos atrás? Por lei tinha que aumentar os pensionistas e estava a cortar-lhes cerca de 1,2 mil milhões. Que depois, pressionado pela opinião pública, voltou a restituir, mas já estava encaminhado para isso. Depois, outras situações, reduzir a duração máxima do subsídio de desemprego, limitar os subsídios de desemprego, obter uma redução das despesas sociais, uma redução de 20% nas despesas de rendimento social e inserção, reformar as prestações de desemprego, tudo isto com valores à frente a dizer, tudo isto tem que dar tantos milhões, isto tem que dar tantos milhões. Tudo isto estava definido no memorando da Troika. Depois eu vou passar à frente só para dizer um que também é importante do memorando da Troika, que é um assunto que está na voga, que é a redução do número de freguesias. No memorando da Troika não estava só as freguesias. Há os municípios também. Eu vou-lhe ler o que estava no memorando da Troika. Reorganizar a estrutura da administração local. Existem atualmente 308 municípios e 4.259 freguesias. Até julho de 2012, o Governo desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades. Ou seja, destas entidades é municípios englobava os concelhos também, e freguesias. Ou seja, isto foi, quando lá foi colocado, o Governo desenvolverá. O Governo era o do Sócrates, que estava lá. O Governo que lá estava era do PS. Depois os portugueses deram a vitória ao PSD, mas quem se comprometeu com isto foi o Partido Socialista. Depois está comprometido e todos assinarem a dizer que iam cumprir, todos tiveram que cumprir. E, portanto, continua-se a falar que é a lei Relvas. Não. Isto é a lei Troika que foi lá colocada, acordada entre o Partido Socialista e a Troika. Mas essa fava que há bocadinho falávamos continua a ser paga pelo PSD, portanto tem havido alguma dificuldade de se livrar, porque a fava no Volo Rei não é uma coisa boa, porque para o ano alguém o paga. Aqui o PSD paga anualmente, a fava sai todos os anos. Manel, isso dá-me um orgulho muito grande de ser do PSD, sabe porquê? Eu digo dentro do PSD, eu não votei sempre PSD e nem daqui para a frente poderei não votar sempre PSD, porque eu acho que o PSD é o partido que ideologicamente me representa melhor. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Enquanto for militante do PSD, votarei PSD. Se alguma vez quiser deixar de votar PSD, deixarei de ser militante. Se quiser voltar a ser, poderei ser outra vez militante. Isso é uma situação que todos temos que deixar claro.
Neste país não há tantos militantes como isso. Por isso eu não percebo como é que as pessoas ficam agarradas a algum partido como se fosse uma coisa impensável. Não. Acho que, acima de tudo, é a ideologia que está em causa. E o mais interessante disto tudo é que, para ser governante do Partido Social Democrata, a exigência é muito maior. Muito maior, Manel. A comunicação social, na qual, e aqui cabeceiras, felizmente, estamos bem, porque estamos aqui numa rádio que entrevista a mim, entrevista pessoas do Partido Socialista, entrevista pessoas do Bloco de Esquerda, entrevista pessoas do PCP, teve aqui um colaborador durante muito tempo do PCP, é verdade. E, portanto, é uma rádio plural. Já não era do PCP, era comunista, mas sim, não era mas do PCP. Okay. E é daquelas coisas que me entristecem muito por outras questões que agora não interessam. Mas estávamos a falar desta questão do PS se livrar da fava. Exatamente. Mas estávamos a falar das diferenças. E nós vemos hoje na comunicação social local, temos mais dois jornais que eram muito tendenciosos. Hoje, felizmente, vejo-os também a publicarem notícias de todos os partidos, que eu acho que isso que é a democracia. Exatamente. Isso não é ser de um ou do outro, é ser a democracia. E a liberdade comunicacional. Mas, efetivamente, tem muita mais exigência a uns do que a outros. E veja-se o caso. Ainda ontem à noite eu estava-me a deitar e já estava a passar outra notícia sobre o Luís Montenegro, sobre a casa dele. Ninguém fala que em 2018 o agora candidato a primeiro-ministro comprou um apartamento ou uma casa em Lisboa por 750 mil euros, que depois nós temos, como políticos, temos que apresentar as declarações ao Tribunal Constitucional para as pessoas saberem se nós entramos para a política com X e saímos de lá com Y, sem conseguirmos justificar a diferença entre o X e o Y. E uma das situações era porque ele, para comprar essa casa, disse que tinha feito um empréstimo de 450 mil euros e depois não havia justificação para o pagamento desse empréstimo. Ouviu na comunicação social falar sobre este assunto? Quase nada, ou nada, acho que nada. Sobre uma situação do Luís Montenegro que é muito simples de explicar. Eu vou-lhe explicar por mim. Eu vim do Brasil, estive lá há 7 anos e, de acordo com uma lei que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa publicou, era um ex-imigrante e, portanto, tenho benefícios fiscais. Nem fui eu, foi a minha empresa. A minha empresa tratou tudo disso. Não, você agora vem, tem que ir às finanças, pedir este documento, preenche e tem um benefício fiscal no IRS. Sim, senhor, entreguei os documentos, vim às finanças, entreguei, comecei a pagar menos IRS. Cheguei ao fim do ano, entreguei o IRS e veio às finanças e disse, não, você não tem direito à isenção. Andei até há 2 meses atrás a discutir com as finanças, sem advogados, eu sozinho. A única coisa que pedi para intervir foi a Provedoria da Justiça. E, efetivamente, só tenho a dizer bem, e por isso é que eu digo bem da Justiça. Como mandei um mail para as finanças e fui discutindo com as finanças, enviava também para a Provedoria sempre me respondeu e sempre me ajudou a tratar do assunto. Há 2 meses atrás consegui ter o assunto resolvido. Tudo isto sabe porquê? Por causa de um cartão de cidadão que vim renovar, e como estava cá de férias, renovei aqui em Portugal, e como sabe, altera logo a residência, e tive que demonstrar, tive que apresentar documentação, e portanto, muitas vezes estas situações são situações de documentação. As finanças assumem que qualquer cidadão não é pessoa séria. Atenção. Mas tudo bem. Se houver um problema, seja ele qual for, em que o cidadão não é, o contribuinte, neste caso, não é responsável, e alguns fazem-no, enfim, há muitas habilidades que se fazem, mas por sistema, a autoridade tributária, qualquer coisa que a máquina não consiga reconhecer, o cidadão é bandido, é ladrão, é malandro, portanto, é uma entidade pouco séria. É verdade, mas isto só para dizer acha que o todos seguinte. São iguais. Mas isto só para dizer o seguinte: está no papel dela, eu percebo que muitas vezes com a fuga ao fisco que há e tudo mais, que eles que também têm que agir muitas vezes dessa forma. Está no papel dela e faz muitas vezes o papel dos privados, esta questão das portagens, das scuts, a situação que se passa é uma... E vamos lá ser sinceros, é uma aberração completa que é uma entidade do Estado a trabalhar para uma entidade privada. Isso é outra discussão. Isso é outra discussão. Porque se isto for assim, todos nós que temos empresas ou ligados ao setor empresarial, quando alguém nos deve dinheiro, vamos às finanças e as finanças isso é outra discussão. Se calhar devíamos fazer assim. Isso é outra discussão, Manel, e essa aí dá muito para discutir. Dá sim, senhor. A questão das finanças cumprirem as suas obrigações, que é colocar os contribuintes a pagar os impostos devidos, isso acho muito bem, porque
Se formos aos países nórdicos, se calhar as finanças de lá não atuam da mesma forma, aqui se calhar têm que atuar porque o latino é um bocadinho diferente do nórdico. E portanto, eu isso percebo. O que eu não percebo é o tratamento diferenciado que se dá a uns e a outros. Exatamente. Uns são logo considerados bandidos. estão em discussão com o fisco, são considerados bandidos. Completamente. Os outros estão em discussão com o Tribunal Constitucional e depois também daria com o fisco. Esses nem se fala. E é isso. Nós ficamos com a fava e são mais exigentes connosco. Isso para mim é bom. Eu gosto que sejam exigentes connosco. Eu estou na política para que sejam exigentes comigo. Mas deveriam ser exigentes com todos. Temos muito pouco tempo para falar, que estamos aqui a conversar há 50 minutos e o tempo é de ouro e passa rapidamente. Vamos olhar aqui para algumas questões locais, pode ser? Pode ser, claro. Se calhar iria começar pela saúde. Temos assistido nos últimos tempos algumas vezes o Centro de Saúde, o SAC, assim se chama, a estar encerrado por falta de médicos. Foi um fim de semana, foi também a meio desta semana, e que há dias tive a oportunidade de ligar ao nosso amigo Dr. Manuel Sá Nogueira, e ele dizia-me até em tom de brincadeira: sou eu que vou estar de serviço, para quem gostar de mim pode cá vir. E, portanto, mas é verdade, o Dr. Manuel Sá Nogueira, mesmo quando não tem obrigação disso, tem desempenhado um papel porque ele sabe a importância que é. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Esta estrutura é muito importante, não só para cabeceiras de basto. Ontem, por exemplo, alguém me ligava às 8h10 da noite, perguntava-me, ali do Conselho de Mondim de Basto, sabe se a urgência está a funcionar? Eu está. Tem aqui lá que tem um familiar aqui meio adoentado, ou doente, com gripe ou com febre, e lá foi. Portanto, estas estruturas de proximidade fazem todo o sentido. E há uma coisa que cabeceiras de basto ainda vai tendo, que é isto 24 horas, tirando uma outra intermitência, porque aqui ao lado, zero. É verdade, Manuel. Isso aí é a vantagem que temos em cabeceiras de basto. E deve-se aos médicos, atenção. Deve-se aos médicos e deve-se também ao poder local, que também contribuiu para isso. Isso aí também não podemos só dizer mal, temos que dizer aquilo que está bem. Isso está bem. O seu a seu dono. E, portanto, o poder local também contribuiu para que nós continuássemos aqui com a urgência conforme temos. Mas é verdade, seja dita, que o Dr. Sá Nogueira está sempre disponível para tudo. E isso aí demonstra o caráter dele e aquilo que ele pretende fazer pelo público em geral. Mas não é só o Dr. Sá Nogueira, nós temos um quadro bastante jovem de médicos neste momento, e eu tenho a certeza que eles que estão lá com todo o empenho e com toda a disponibilidade para colocarem isto a funcionar. Mas ela deixou de funcionar, teve alguns percalços no passado, mas deixou de funcionar, por incrível que pareça, no momento em que a administração, a criação da ULS foi efetivada, a ULS do Val do Ave, e que a nova administração tomou posse. O que é que esta nova administração já fez? Como é que nomearam uma administração? E o Manel sabe, porque tornamos isso público. Tivemos aqui o responsável do ACES, daqui, a dizer, e em que discutimos como é que ia ser, e ele também a concordar que efetivamente nesta altura o mais correto era manter provisoriamente uma administração, e quando viesse um novo governo, nomear os administradores. Pois este governo não esteve por meias medidas, já nomeou todos os administradores, todos. Deve-os conhecer a todos, estão todos nomeados. E não estou a dizer que não tenha lá pessoas capazes, certamente que tem, não conheço. Mas estão todos nomeadinhos. Estão todos nomeadinhos, mas depois as coisas não funcionam. E tanto não funcionam, também saiu as notícias, hoje são fresquinhas, o maior número de mortes no último mês, na União Europeia, foi em Portugal. Mesmo comparado com outros anos, com as pandemias e com tudo mais, houve mais 28% de mortes. Ou seja, isto é o Sistema Nacional de Saúde que temos. Pior do que isso, desde que esteve lá, desde que entrou para lá este governo, o orçamento de Estado para a saúde aumentou, grosso modo, de 9 mil milhões para 15 ou 16 mil milhões. Para onde é que foi esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Os médicos continuam a reclamar que não recebem. Os enfermeiros, menos, mas também reclamam. Os assistentes também reclamam. O povo, nem digo nada, porque esse não reclama, esse morre às vezes. O que é que se passa? O que é que se passa com isto? Diz o candidato do Partido Socialista que é um grande fazedor.
Ele esteve lá estes anos todos. O que é que fez com isto? Mas mais interessante do que isso, pelo que toda a gente sabe, o pai dele tem uma fábrica, não é? Uma indústria, não é uma fábrica, uma indústria. O que é que ele fez pela indústria? Ele é fazedor, vai fazer para os outros o que não faz em casa? Eu, pelo menos, por mim, tento fazer primeiro em casa. Eu toda a minha vida fiz em casa. E agora é que estou aqui para fazer alguma coisa pelos outros. O que é que este senhor fez em casa primeiro? Diz que vai fazer pelos outros? Só se for fazer aquilo que fez na TAP, que foi gastar dinheiro à toa. Uma coisa importante do memorando de entendimento que já me esquecia, Manel. Todas as privatizações que foram feitas, TAP, CTTs, Galpes, Renas, estavam lá no memorando que tinham que ser feitas. E, por exemplo, a TAP já só foi feita no fim do mandato, que tanto criticado foi por ser feita no fim do mandato. Estava lá, assinado metida lá pelo governo do Partido Socialista. Meteu lá, chegou ao governo, renacionalizou, agora vai reprivatizar, não sabe quanto vai reprivatizar, e andamos nisto a gastar dinheiro. Mete-se dinheiro em todo o lado, mete-se dinheiro na saúde, mete-se dinheiro na TAP, mete-se dinheiro em todo o lado. O resultado, zero. Cada vez estamos mais pobres. O nosso resultado é o índice de pobreza, retirando os apoios sociais, é mais elevado do que era no fim do governo, propriamente dito, um grande governo do PSD, que era do professor Cavaco Silva. Muito bem. Meu amigo, temos mesmo de terminar, mas queria só aqui olhar, portanto, a educação é uma preocupação, ela tem sido abordada em muitas assembleias municipais e há bocadinho falou no Dr. Manuel Sá Nogueira, que é o líder do grupo parlamentar do PSD, é médico também, portanto, uma coisa não se dissocia da outra, mas e no campo da medicina, que é esse que eu posso falar, e que a maioria das pessoas fala, de facto é uma referência, tal como são todos os outros médicos que prestaram e prestam serviço, e não só, todas as pessoas que lá estão. Mas na Assembleia Municipal esta questão tem sido abordada muito a miúde pelo Dr. Manuel Sá Nogueira sobre os perigos que podem advir para o futuro em termos de manutenção desta unidade em funcionamento e, portanto, temos que estar atentos a ver o que é futuro nos reserva, porque já percebemos que a cada dia que passa as coisas pioram. Claro, temos que estar sempre atentos. Vigilantes. Sempre vigilantes. E o estar vigilante não é estar sentado numa cadeira aqui nos passos de conselho à espera que as coisas cá venham a cair. Todos têm que se mexer. Principalmente quem está a dirigir os nossos destinos. E não dar tudo por garantido. E como eu digo, tem-se gasto muito dinheiro na saúde, tem-se gasto muito dinheiro na educação e não se têm visto os resultados. Espero sinceramente que vão haver diversos atos eleitorais. Eu só espero que as pessoas pensem um bocadinho naquilo que foi estes anos todos, que esqueçam um pouco, que digam que são todos iguais, porque não são todos iguais. Há alguns que estão lá há muitos anos. Acho que a democracia face de alternância, e toda a gente fala nisso, quando não há alternância, criam-se hábitos, e nós já vamos comemorar este ano os 50 anos do 25 de Abril, e os hábitos são bem conhecidos por todos, desde simples situações de pôr likes ou gostos em páginas das redes sociais, ou frequentar estabelecimentos de ensino que não são estabelecimentos de ensino, não, estabelecimentos comerciais que não são aqueles que alguém deseja, já são um problema para muita gente. Isto passa-se a nível local e passa-se a nível nacional, e isto só acontece por estarem muitos anos no poder. Muitos anos no poder faz mal, destrói. A democracia não foi feita para isso. O Salazar esteve lá também 50 anos e foi o que foi. Portanto, eu acho que é importante as pessoas pensarem bem, todos os casos, casões que houve, pensarem tudo isto. Portanto, para terminar, nós teremos muito mais a falar, mas o tempo é de facto limitado. Para terminar, poderemos dizer que muitas máquinas de lavar vão ser vendidas daqui até ao dia 8. Dia 8 é o último dia em que se pode fazer campanha eleitoral. 8 de março, muitas máquinas de lavar serão vendidas, tanques também, porque a energia está cara, e se calhar reativar alguns lavadores públicos, isto para lavar roupa suja, não é? Penso que sim, mas eu não conheço esses sistemas. Eu entrei para a política para ver se esses sistemas desaparecem,
Portanto, Mas eles teimam em manter-se. ouvi dizer que sim, ouvi dizer que sim. Quem estiver perto de mim não fará isso nunca. E estou a falar isso a nível local, nacional, distrital. As pessoas sabem que perto de mim nunca farão isso. Outros, se os fazem, não sei. Eu espero é que as pessoas percebam que a democracia foi criada para todos viverem melhor. É lógico que não podemos agradar a todos, é lógico que as medidas não vão satisfazer 100% da população, mas que satisfaçam a maioria e, acima de tudo, que tenhamos o desenvolvimento que tivemos até à mudança de século. Acho que desde a mudança de século para cá, eu digo que sou um privilegiado, porque a minha geração só foi benefícios. Mas eu não esqueci os deveres. E desde que houve a mudança de século, acho que estes jovens cada vez têm menos benefícios, menos oportunidades, piores salários, têm que emigrar mais, são mais qualificados e mesmo assim têm que emigrar mais. E, portanto, da mudança de século para cá não tem sido bom. E, portanto, eu acho que é preciso tomar outras medidas, tomar medidas que sejam para o desenvolvimento, que não seja só o subsídio. O subsídio é essencial, mas o subsídio, se nós vivemos de subsídio, vamos morrer todos. Porque quando tal está metade do mundo a descontar para a outra metade do mundo e depois já não chega a metade do mundo e não há subsídios que cheguem para todos. E a metade que desconta chega a uma altura que se vai encher. A única solução é crescer de uma forma sustentável. É um bocado o pensamento dos países do Norte. Que é os países do Norte e que é o pensamento da Aliança Democrática, principalmente do Partido Social Democrata e também do CDS e também do PPM, mas do PSD que eu conheço bem. Está a vender o seu peixe, como é óbvio. É o pensamento. E espero que as coisas vamos aguardar a ver como bem. É que, se há muita saída de máquinas de lavar roupa e também de tanques e dos lavadores públicos voltarem a ser utilizados, porque vai ser seguramente, como eu dizia, uma campanha onde se vai lavar muita roupa suja. Está-se a lavar muita roupa suja, infelizmente. Portanto, é bom porque também há a chuva que tem caído, sempre dá para lavar alguma coisinha. Portanto, vamos ver como é que está. Meu caro amigo, muito obrigado por ter vindo. Vamos encontrar-nos seguramente noutras oportunidades para estas e outras conversas. Aproveito para lhe desejar um bom ano. Ele começou há pouco, há 19 dias. Um bom ano a si e à família. E até breve. Manel, obrigado. E já agora deixa-me aproveitar uma coisa. Eu sei que nestas entrevistas temos ultrapassado sempre um pouco o tempo. Vem a seguir um programa. Discos Pedidos, a Isabel está aí à espera. Está a Isabel e eu quero pedir desculpa aos ouvintes por causa disto mesmo, mas eu acho que isto também é importante para as pessoas perceberem os problemas. É lógico que estou a defender o meu ponto de vista, outros defenderão deles, mas às vezes ocupar-lhes um pouco do tempo deles, tenho que lhes pedir desculpa, mas acho que é importante. É sim, senhor. Meu amigo, muito obrigado, um abraço e boa noite. Obrigado.